Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre membrana plasmática, essa película, essa estrutura que encontramos nas células, tanto de procariontes como eucariontes, fundamental para o transporte entre o meio externo e o meio interno. A membrana plasmática, que também é denominada plasmalema ou sarcolema, se você estivesse mencionando a membrana de uma célula de músculo, por exemplo. Não é muito convencional falar esses termos, mas é importante saber plasmalema ou então sarcolema, ok? Sarco lembra músculo. Então vamos lá. A membrana plasmática. A membrana plasmática, essa película, vamos falar um pouquinho agora sobre ela. Ela é constituída de uma dupla camada de fosfolipídios. Primeiro ponto importante. Ela é fluida, ela é oleosa, então significa que as proteínas que você encontra ao longo da membrana plasmática, elas estão continuamente se movendo. Não existe algo fixo, elas são móveis. Obviamente falamos daquele termo proposto por Singer e Nicholson, o chamado mosaico fluido. Então, não só as proteínas, como também os fosfolipídios, são elétricos, ou seja, se movimentam de um lado para o outro. Isso é importante porque dá uma dinâmica para a membrana plasmática fundamental para a passagem de soluções, seja soluto ou solvente, através dessa membrana que tem um caráter chamado permeabilidade seletiva. Então, aqui está, para lembrar, Singer e Nicholson, que deram nome a essa estrutura lá em 1972 e eles chamaram de o mosaico fluido. Muito bem. Algo também muito importante sobre a membrana. A membrana plasmática se trata de uma estrutura presente em todas as células. Então, uma estrutura encontrada em todas as células. Não importa se eucariontes ou procariontes. Todas apresentam a membrana. Ela realiza, obviamente, a separação do meio externo com o meio interno, mas muito importante lembrar que ela dá a dinâmica da permeabilidade seletiva. Ok? Você pode chamar de permeabilidade seletiva ou semipermeável, que tanto faz. Ou seja, ela seleciona aquilo que deve entrar e sair da célula. Muito importante essa barreira, mas não é uma barreira que impede a entrada de todo tipo de solução. Ela seleciona aquilo que pode entrar e aquilo que não pode entrar. Muito bem. A composição da membrana, também bastante importante, ela é formada de fosfolipídios, basicamente, e proteínas. Vamos lembrar o que é um fosfolipídio? Um fosfolipídio é aquela estrutura que você encontra na membrana, já vamos ver melhor, que tem uma cabeça e tem uma cauda. Isso aqui. Ele é um lipídio, portanto, lipídio, ele é formado de ácidos graxos e glicerol. Ele apresenta, lembrando, uma cabeça, e essa cabeça é chamada de polar, e uma cauda que é apolar. Bem, por este motivo, nós usamos um termo, nós já debatemos esse assunto lá quando falamos de lipídio no meu vídeo sobre lipídios. O fosfolipídio é um lipídio composto e que tem uma característica chamada anfipática. O que é anfipático? Ter uma região chamada de polar, que ela tem afinidade com a água, então hidrofílica, e uma região apolar, obviamente, que é hidrofóbica. Por ter uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica, tu caracteriza o fosfolipídio como sendo um lipídio anfipático, ok? Muito bem. Então, vamos lá, vamos para frente. Mais conceitos sobre a membrana. A estrutura, o modelo do mosaico fluido. O que vocês podem observar aqui é um glicídio, ok? É um carboidrato. Esse carboidrato é denominado glicocálix, ou também você pode chamar de glicocálice, não tem problema nenhum. Aqui você encontra os fosfolipídios. Estamos vendo uma dupla camada de fosfolipídio, importante lembrar. Observamos aqui proteínas, algumas proteínas que são chamadas proteínas transmembrana,
que são aquelas proteínas que atravessam toda a estrutura da membrana plasmática. Outras proteínas, como essa que vocês estão observando aqui, que não invadem totalmente a estrutura da dupla camada. Então, nós falamos em proteínas que ficam na região superficial, tem proteína transmembrana e também tem proteína que fica mais para a parte interna, mais em contato com o citoplasma. E lembrando, essas proteínas têm uma dinâmica de se movimentar ao longo desse mosaico fluido. Lembrando também que os próprios fosfolipídios não são fixos, se movimentam continuamente para permitir uma melhor passagem dessas soluções através da membrana. Muito bem, vamos agora à próxima estrutura. Agora mesmo falamos de glicocálix. Agora apresento para vocês a função do glicocálix, mas antes eu mostro para vocês aonde nós vamos encontrar o glicocálix. Observa aqui glicoproteína e glicolipídio. E aí você está observando aqui essa estrutura e aqui, ok? Muito bem. Olha só. A função do glicocálix é proteção contra agressões físicas e químicas do ambiente externo. Ele funciona como uma malha que retém as substâncias, os nutrientes e também retém as enzimas. Isso é importante, que aumenta a concentração de certas substâncias na periferia das células e também de certas enzimas. Isso mantém um microambiente adequado ao redor das células. E mais uma função importante, que é a capacidade de fazer o reconhecimento celular. Quando se usa, por exemplo, um conceito de uma pessoa que recebeu um transplante ou então recebeu um enxerto, por exemplo, é muito importante usar alguns medicamentos, alguns fármacos que têm uma propriedade de diminuir a imunidade. Por quê? Neste momento, a pessoa está numa condição onde ela pode produzir algum tipo de relação antígeno-anticorpo contra o seu próprio corpo, porque ela acabou de receber um enxerto ou então um transplante. É comum o organismo dessa pessoa transplantada ou enxertada não reconhecer aquele órgão, aquele tecido que ela recebeu. Neste momento, essas drogas que são imunossupressoras vão atuar sobre o glicocálix, fazendo com que eles fiquem assim, que não tenham a capacidade adequada do reconhecimento celular, pelo menos naquele período que os médicos vão achar necessário. Obviamente que depois é necessário manter uma condição imunológica ideal. Então, aí está o glicocálix. E você tem que saber quem tem glicocálix. Daqui um pouquinho tu sabe tudo sobre glicocálix e cai uma questão na tua prova e tu não sabe quem tem. Animais e protoctistas, que também tu pode chamar de protistas, principalmente alguns de vida livre, ok? Muito bem, então vamos continuar. Passamos agora para as especializações da membrana plasmática. Como assim, professor? Especializações. É aquilo que nós encontramos anexado à membrana plasmática, que faz parte das membranas e que tem uma característica especial, dependendo do tipo de célula, dependendo do tipo de tecido, ela vai fazer uma função muito importante. Por exemplo, tecido epitelial. O tecido epitelial é um tecido originado tanto de ecto quanto meso ou endoderma, e ele é encontrado revestindo partes internas do nosso corpo ou então externas. E uma condição muito importante das células é que elas são justapostas e são avascularizadas. Então é necessário manter estas células muito unidas, aderidas, mas também é importante que as substâncias do citoplasma de uma e da outra possam fluir entre elas. E aí que falamos dessas chamadas especializações. Obviamente que quando falamos de especializações, nós não estamos falando só de tecido epitelial, beleza? Vamos lá falar das interdigitações. Olha só a função. São saliências e reentrâncias que aumentam a superfície de adesão. Marca aí, aumentar a superfície de adesão. Você pode ver aqui essas saliências e essas reentrâncias que estão aumentando essa superfície. Vamos imaginar uma situação aqui ao lado no meu desenho. Eu tenho aqui uma célula deste lado e aí eu tenho a seguinte situação. Vamos lá,
Olha só, uma saliência, uma reentrância, uma saliência, uma reentrância, assim. Aí, você vai observar uma célula. Vamos melhorar um pouquinho o meu desenho? Você vai observar, vamos melhorar aqui, né? Saliência e reentrância, saliência e reentrância. Aí, vamos imaginar uma outra célula aqui ao lado. Botamos uma muito próxima a ela, isso aqui, e aí você vai ver que também vai acompanhar aquele movimento. Olha só aqui, acompanha aquele movimento, essas saliências e essas reentrâncias posicionadas sobre duas células. Exatamente isso que você está observando aqui. Então, o meu desenho ao lado, só para dar uma dinâmica melhor, para você entender o que são as interdigitações. É como se fosse, dígitos são os teus dedos. Então, tu tem aqui os teus dedos, ok? E aqui os outros dedos que vão fazer isso aqui, ó. Essa conexão. Então, isso é interdigitação. O que vai acontecer? Vai aumentar a área de adesão entre as células. Muito bem, vamos lá, vamos para mais uma. As microvelocidades. Importante falar sobre as microvelocidades, por quê? Porque elas vão aumentar a superfície de absorção. No teu intestino delgado é o lugar adequado para fazer a absorção dos alimentos. Então, lá nós precisamos ter nesse epitélio estruturas que ampliam o contato com o alimento a ser absorvido. Por isso, a importância de termos microvelocidades nesse local para aumentar esta área de absorção. Para fazer um parênteses, para dar uma ilustração à aula, para não ficar muito estática essa aula, vamos imaginar uma situação. Pessoas que são, por exemplo, pessoas que apresentam alguma intolerância alimentar, como intolerância à lactose, como alergia ao glúten, ou então pessoas celíacas, é comum que essas pessoas apresentem nesta área uma redução no tamanho dessas microvelocidades, o que compromete a absorção de certos alimentos. Então, é também um indício que os médicos utilizam através de exames específicos para saber se você está tendo um problema de intolerância alimentar, como a questão do celíaco e também da lactose, a questão de uma proteína, que é o glúten, e a questão da lactose, que é um açúcar, um carboidrato, beleza? Então, microvelocidades vão aumentar a área de absorção. A próxima, vamos falar agora dos desmossomos. Olha só, desmossomos. Qual é a função de um desmossomo? Ele é formado por proteínas, muito importante. São vários tipos de proteínas. Aqui você observa a proteína queratina e aqui vou puxar mais uma setinha, tem a caderina. Então, a queratina e a caderina. Essas são duas estruturas importantes encontradas entre as células que vão permitir uma adesão. Observa aqui, ó, aumenta a adesão entre as células, principalmente no tecido epitelial. Então, está posicionada em um lado de uma célula, no outro da outra, e entra em contato como se fosse um cinturão para aumentar a adesão entre estas células, e tu vai lembrar que essa característica é típica do tecido epitelial, que são células justapostas e com pouca substância intercelular. Então, nós temos as interdigitações e também temos os desmossomos, que são junções de adesão, que aumentam a adesão entre as células. Muito legal. Olha só, tu está revisando comigo alguns conceitos da citologia, hoje só de membrana plasmática, e eu vou falar num próximo vídeo sobre transporte através da membrana. Agora, vamos falar do M-desmossomo. O prefixo M significa ao meio, redução ao meio. Então, você pode observar, isso aqui que você está observando é aquela mesma estrutura que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Essa mesma estrutura aqui ampliada e agora aqui reduzida. Mais uma vez, observem ali. Muito bem. Então, isso é um desmossomo. Mas se você observar essa estrutura aqui, você está vendo que ela é a metade de um desmossomo. Então, ela é um M-desmossomo. Ela é formada pelas mesmas proteínas, queratina, a caderina, algumas das mais importantes, mas neste caso em especial, você está vendo que a função é aumentar a adesão
entre as células do tecido epitelial, mas em contato com o tecido conjuntivo. Enquanto o desmossomo vai unir célula a célula do tecido epitelial, o hemidesmossomo vai unir uma célula de um tecido, é o epitelial, a outra, que é o tecido conjuntivo, exatamente numa estrutura chamada lâmina basal. Lembrando que o tecido epitelial é avascularizado, não tem vasos sanguíneos, e quem faz esse processo, o oxigênio, o gás carbônico do tecido epitelial para o meio externo, vai ter que passar através dos vasos que ficam no tecido conjuntivo. Então, através de um processo chamado difusão. A difusão simples, que é um tema que a gente vai abordar no próximo vídeo sobre membrana. Falei agora o transporte através da membrana. Muito bem. Mais uma estrutura, agora as junções em gap ou comunicantes. Os intervalos que tu encontra entre as duas células tem uma junção chamada junção em gap ou então junção comunicante, que você está vendo neste ponto aqui. Aqui e aqui nós encontramos as junções em gap. Pode ver que em comparação com essas aqui de cima, elas não têm um contato. Essas junções são zonas de oclusão, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Então, não é a mesma coisa que zona de oclusão, é completamente o oposto, porque oclusão é para impedir o contato entre as duas células do citoplasma de uma com a da outra. E as junções comunicantes funcionam como uma ponte, que você consegue unir dois extremos. E a substância que ora se encontra aqui pode passar para outra célula através dessas junções chamadas comunicantes. Então, esses canais permitem o movimento de moléculas e íons diretamente do citosol de uma para outra célula, do citoplasma, ou citosol, que é a mesma coisa, de uma para outra célula. Dá para chamar citosol, citoplasma ou hialoplasma. Muito bem, vamos a mais uma. Agora, aquilo que eu comentei com vocês, as zonas de oclusão, que aqui estão, zonas de oclusão. A própria palavra oclusão já está dizendo que ela é, né? É uma zona de impedimento. Então, a zona de oclusão, olha a função, olha só a função, ela mantém as células vizinhas tão encostadas que impede a passagem de moléculas entre elas. Então, zona de oclusão impede a passagem, mas ela une as células, como faz as interdigitações e como faz o desmossomo. Célula a célula. E a substância é impedida de passar naquele ponto que é uma zona, um obstáculo, beleza? Ao contrário das junções comunicantes ou então em gap. Muito bem. Vamos a mais uma estrutura. Aí está. É importante também nesse momento, já que falamos de especializações da membrana, falar também de cílios e flagelos. Bom, eu coloquei aqui a função simplificada para a gente não ficar perdendo, o que é um cílio, o que é um flagelo. Eu fui muito objetivo, mas importante nas informações. Cílios são curtos e são numerosos. Quando ocorrem, são curtos e numerosos. E o movimento do cílio é um movimento passivo. Ele acompanha o movimento que está acontecendo naquele ponto. Então, se há um fluxo contínuo no citoplasma de uma célula, isso interfere na movimentação desses cílios. Então, é uma história assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Meio Zeca Pagodinho. Por que Zeca Pagodinho, professor? Porque deixa a vida me levar, deixa a onda me levar. Ou seja, quem movimenta os cílios é a onda. Quem movimenta os cílios é o meio. Ele não tem um movimento ativo, ele é passivo. Então, curto e numeroso. Muito bem. Vamos ao próximo item. Flagelos. O que são os flagelos? Ao contrário dos cílios, os flagelos, eles são maiores e eles ocorrem em menor número. E o movimento dos flagelos é altamente ativo. Ficou até antagônico isso, né? Olha só. Então, altamente ativo. Ficou um pouco redundante, na verdade, né? Mas ele é muito ativo. Muito ativo significa que ele tem a sua capacidade de se movimentar a partir de um metabolismo daquela célula. Vou dar um exemplo.
o espermatozoide. Quem movimenta a estrutura do flagelo é a energia cinética promovida por proteínas que nós encontramos nos centríolos, os microtúbulos e os microfilamentos, a tubulina e a actina, e quem fornece a energia para esse movimento, que é um movimento ativo, são as mitocôndrias, através do ATP que elas produzem no processo de respiração celular. Então, veja a diferença entre ser um cílio e um flagelo. Agora, o que cílios e flagelos têm em comum? Ambos têm relação com a cinética, com o movimento. Muito bem, olha só, agora vamos fazer uma observação sobre essas junções aderentes. É mais uma especialização da membrana plasmática. Olha, professor, eu nunca tinha visto falar de tantas especializações e estou achando que isso é muito legal. Porque isso, obviamente, agora eu estou falando para você, isso cai nos vestibulares, isso é cobrado na prova do Enem e você tem que saber. Então, a função é ligar, olha que importante, ligar ao citoesqueleto por meio de filamentos de uma proteína chamada actina, é uma proteína contrátil, e não por meio de filamentos intermediários. Então, quem vai ligar uma célula a outra, quem vai permitir a adesão, neste caso, esses pontinhos aqui em vermelho, representam essa proteína chamada actina. Então, nós temos as especializações da membrana, que podem ser para adesão, podem ser para absorção, que podem ser de oclusão, enfim, cada uma delas. Repita comigo, vamos lá. Primeiro, as microvilosidades aumentam o quê? A absorção. Os desmossomos, a adesão, epitélio a epitélio. O hemidesmossomo, a adesão, epitélio, tecido conjuntivo. Interdigitações aumentam a adesão, célula a célula, epitélio a epitélio. Junções comunicantes ou ENGAP permitem o contato entre as células de moléculas e íons, ok? Zonas de oclusão impedem a passagem, muito importante lembrar. Cílios curtos e numerosos, movimento passivo, muito bem. Flagelos maiores, menos numerosos, movimento ativo, muito bem. Junção aderente aumenta a adesão diretamente do esqueleto de uma célula, que é o citoesqueleto, para outra célula, e aí estamos falando de uma proteína chamada actina, ok? E não as chamadas proteínas intermediárias. Ok, vamos lá, agora vamos passar para esse ponto, que é um dos pontos mais importantes da minha aula, que a cada aula eu termino aplicando o conhecimento. A gente vai aplicar o conhecimento agora, é fundamental, eu te dou essa dica sempre. Aula é importante, assistir a aula é fundamental, mas fazer exercícios é algo que eu chamo de racional. Por quê? É ali que você vai saber se realmente você aprendeu a matéria e quais são as lacunas que tu tem que preencher, e tu vai preencher essas lacunas resolvendo exercícios. Nesse primeiro momento, ao final de cada vídeo, eu resolvo com vocês uma ou duas questões. E assim, nós fixamos o conceito e, obviamente, num próximo momento, quando as minhas aulas de biologia estiverem quase que completas, toda a matéria da biologia, do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, eu vou começar a gravar vídeos de exercícios de cada componente da matéria de biologia. Então, vamos lá. Junções comunicantes ou junções ENGAP, um tipo de adaptação da membrana plasmática encontrada em células vizinhas, permitem a comunicação entre os citoplasmas das células vizinhas. Então, as junções ENGAP, que são as junções comunicantes. Ok. Esse tipo de associação entre as células proporciona um resultado. Qual o resultado que essas junções permitem? Letra A, forte adesão. Veja que ela é uma junção comunicante, ela não é uma zona de adesão, é só para comunicar. Não é um desmossomo, um hemidesmossomo, não é uma interdigitação, beleza? Então, a alternativa A está errada. Próximo, ela forma a barreira de proteção, barreira de proteção. Veja, ela não é uma barreira de proteção, porque barreira é obstáculo, né? Seria uma zona de oclusão. As junções comunicantes são comunicantes, né? Então, claro que não é essa alternativa.
ela tem uma integração funcional. Integração funcional. Como assim integração funcional? Ela integra uma célula a outra. As funções de uma célula, lembra do íon das moléculas que passam entre uma célula e outra? Então, isso é uma integração, isso é integrar. Óbvio que já achamos a resposta correta para essa questão, mas continuamos a olhar por que não é a letra D. A exocitose. Exocitose, que é a liberação de substâncias para o meio externo de uma célula. Claro que também não tem nada a ver com exocitose, porque exocitose é da célula para o meio, e não entre célula e célula. Claro que estamos falando da resposta C, de Canadá. Então, as junções comunicantes permitem uma integração funcional entre as células, comunica uma a outra. E aí, vamos ver mais uma questão, que aqui está. Aí está a questão, diz o seguinte: as setas 1, 2 e 3, na figura seguinte, indicam biomoléculas componentes da membrana plasmática de uma célula animal. Então, aqui está a 1, né? Vamos destacar o número 1, aqui está o número 2 e aqui está o número 3. A gente pode até já afirmar o que significa isso. Quem é o número 1 para você? 1, 2, 3, tempo, é o glicocálix. Quem é o número 2? É uma proteína transmembrana. Quem é o número 3? É um fosfolipídio. Diante disso, agora fica mais fácil a gente resolver essa questão. Vamos mostrar toda ela. Então, 1 é o glicocálix. Aí está. Com base nas funções desempenhadas pela membrana em diferentes tipos celulares, é correto afirmar. Letra A. A biomolécula número 1, que é o glicocálix, é um carboidrato, componente do glicocálix e atua no reconhecimento intercelular. É muito bom quando a gente já lê a questão e encontra a resposta na primeira alternativa. Mas isso também não te dá o direito de parar por aí. Porque, então parei, porque às vezes parece ser aquela alternativa e não é. Neste caso, nós já encontramos a resposta. Claro que glicocálix é formado por carboidrato. Claro, ele pode estar em cima de um lipídio ou em cima de uma proteína. Então, glicolipídio ou glicoproteína, mas sempre é um carboidrato e a função é o reconhecimento. Letra B. A biomolécula número 2, o que é o número 2? É uma proteína. Diz que é um fosfolipídio. Não, né? Não é um fosfolipídio, por isso já está errada. Letra C. A biomolécula número 3, isso sim é o fosfolipídio, é um polissacarídeo componente da parede celular e confere resistência, claro que não. O número 3 é um fosfolipídio. Lembrando que as membranas celulares, além de fosfolipídio, além de proteína, também se encontra colesterol na estrutura da membrana plasmática. Letra D. As biomoléculas 1 e 3, então 1 é o glicocálix, 3 é o fosfolipídio, são proteínas da bicamada. Não, não são proteínas nem a 1 nem a 3. E a letra E. As biomoléculas 2 e 3, logo proteína e fosfolipídio, são aminoácidos. Bom, a proteína é formada por aminoácidos, mas o número 3 não é aminoácido e muito menos é o glicocálix sem um fosfolipídio. Beleza, então fechou aí, letra A de América, um certinho para você. Obviamente, eu te espero no próximo vídeo. Peço que você também acompanhe todas as minhas aulas, porque você certamente vai encontrar nesse canal Biologia Minha Prova o conteúdo completo, tudo que você queria saber sobre essa matéria, mas não tinha ainda condição de aprender. Valeu, até mais, tchau, tchau!